Suécia e Finlândia estão prestes a entrar para a OTAN. E a Finlândia faz uma grande fronteira com a Rússia, assim como a Ucrânia. Porém, o seu Vladimir Putin dessa vez não parece tão preocupado. Quando a Ucrânia ameaçou entrar para a OTAN, o Vladimir Putin disse que era inaceitável e invadiu o país, e agora ele não parece se demonstrar muito preocupado com o caso da Finlândia. Por que será esses dois pesos e duas medidas? Por que os russos veem o caso da Finlândia como tão diferente do caso da Ucrânia? Vamos entender agora! Então vamos dar uma olhada aqui no mapa. Aqui está a Rússia, aqui embaixo está a Ucrânia e aqui está a Finlândia. Esse país quase no Polo Norte, que assim como a Ucrânia, também tem uma grande fronteira com a Rússia. E as semelhanças não param por aí. Assim como a Ucrânia, a Finlândia também fez parte da Rússia no passado. Pouca gente sabe, mas todos esses países aqui fizeram parte da Rússia até naquele fatídico acordo de paz que os russos tiveram que assinar com a Alemanha para poder sair da Primeira Guerra Mundial. Porque a história foi mais ou menos a seguinte: antes da Primeira Guerra, a Rússia era um império, ela tinha um imperador, um czar, e o imperador entrou na guerra contra a Alemanha. Só que teve muitas dificuldades nessa guerra e o povo russo começou a passar necessidade. Então os comunistas aproveitaram essa oportunidade para começar as revoltas com o intuito de instalar o comunismo. Eles mudaram o nome de Partido Comunista para Partido Bolchevique e as coincidências não param por aí. Assim como a Ucrânia, a Finlândia também fez parte da Rússia no passado. Antes da Primeira Guerra Mundial, tanto Ucrânia quanto Finlândia ainda eram parte do então Império Russo. A Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial como um império. Elas tinham um imperador, um czar. Só que a Rússia teve muitas dificuldades, o povo começou a passar necessidade e então os bolcheviques, que nada mais era do que o Partido Comunista, aproveitaram para iniciar revoltas que levariam à revolução, que no fim das contas acabou derrubando o czar e instaurando o comunismo na Rússia. Só que uma das promessas dos comunistas durante essas revoltas era a de que eles tirariam a Rússia da guerra imediatamente, porque eles estavam acusando, o czar de estar quebrando as pernas do povo com essa guerra e que a primeira coisa que eles fariam seria tirar a Rússia da guerra. Só que na hora que foram combinar isso com os alemães exigiram que a Rússia abrisse mão de grande parte do seu território, que hoje formam os países da Finlândia, da Estônia, da Letônia, da Lituânia, da Bielorrússia, da Ucrânia. Parte da Polônia também era parte do Império Russo, muito importante lembrar disso. E depois, na Segunda Guerra, quando Hitler faz aquele acordo com o Stalin para dividir a Polônia, na cabeça deles eles só estavam retomando territórios que já faziam parte do Império Alemão e do Império Russo antes da Primeira Guerra Mundial. Então, voltando aqui, quando a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial, abriu mão do território que hoje é Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, parte da Polônia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia. No total, isso representava 34% da população russa, 54% das indústrias, 89% das minas de carvão, 26% da malha ferroviária e ainda a Rússia teve que pagar mais 300 milhões de marcos em indenização de guerra. Esse foi o preço que os comunistas aceitaram pagar para cumprir a promessa de tirar a Rússia imediatamente da Primeira Guerra Mundial assim que eles assumissem o poder. E se você parar para pensar, parece meio inacreditável que os russos aceitaram abrir mão de tudo isso, sendo que meses depois a Alemanha perdeu a guerra. A Rússia estava do lado que ganhou a Primeira Guerra Mundial. Então será que os comunistas abririam mão de todo esse território aí só para cumprir a promessa de tirar a Rússia da guerra imediatamente, sendo que em alguns meses depois eles seriam vitoriosos? Ali o Lenin, o Trotsky, o Stalin não eram burro. A ideia deles era que eles recuperariam isso depois de qualquer forma, porque com a Alemanha perdendo eles não iam ter que respeitar tratado nenhum, e foi o que eles fizeram. Assim que a Alemanha perdeu a guerra, eles rasgaram esse acordo e reocuparam esses territórios. Então Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia, tudo isso fica separado da Rússia apenas por uns poucos anos, até os comunistas reocuparem essa área militarmente, reanexando ao território russo, que agora eles chamariam de União Soviética, o que nada mais é do que a Rússia retomando o território que fazia parte do Império Russo até antes da Primeira Guerra Mundial. Então qual que é a diferença de União Soviética e Império Russo? Na verdade os dois são um império, Só que um estava sob o comando de um czar, de um imperador, e o segundo estava sob o comando do regime comunista. Mas o território é praticamente o mesmo. A única parte que a União Soviética não conseguiu recuperar do Império Russo foi justamente a parte que eles perderam para a Polônia e a Finlândia.
Então esses dois territórios a União Soviética não conseguiu recuperar e eles se tornaram independentes permanentemente. E é interessante a gente se atentar a esses fatos para entender como que estavam pensando o Hitler e o Stalin na hora que eles assinaram o pacto de não agressão entre o Império Alemão e a União Soviética lá na Segunda Guerra Mundial. Nesse acordo de não agressão entre o Hitler e o Stalin, eles combinaram de dividir a Polônia. Mas por que eles achavam que eles podiam dividir a Polônia entre a Alemanha e a União Soviética? Porque antes da Primeira Guerra Mundial, a Polônia tinha deixado de existir. Metade era parte do Império Alemão e metade era parte do Império Russo. Então, na cabeça deles, eles tinham direito a essas terras aí. Então, 20 anos depois desses acontecimentos, lá em 1939, o Hitler faz esse acordo de não agressão com a União Soviética e invade a Polônia, começando a Segunda Guerra Mundial. E na cabeça do Stalin, isso não só era uma oportunidade para ele recuperar o território perdido para a Polônia, mas também o território da Finlândia, que na cabeça dele era um território de direito da União Soviética, porque era um território russo antes do fim da Primeira Guerra Mundial. Então, 2 meses depois do Hitler invadir a Polônia, o Stalin pega o Exército Vermelho e vai lá para a Finlândia tentar recuperar o território. Só que acabam tomando um cacete lá dos finlandeses, que era um exércitozinho muito mais fraco, né? Imaginem que inimaginável a situação onde o poderosíssimo Exército Vermelho da União Soviética, que derrotou a Alemanha anos depois, perdeu inicialmente para a fraquíssima Finlândia aqui. Eles não arrumaram nada com a Finlândia, conseguiram recuperar apenas um pequeno território aqui, porque os finlandeses estavam mais preparados para lutar no frio do que o Exército Vermelho. E como a gente sabe aí ao longo da história, o frio sempre foi um grande aliado de quem está defendendo. A própria Rússia usou o frio como arma para derrotar a França lá na invasão do Napoleão e depois a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Só que o Hitler, que tinha feito aquele tratado de não agressão com o Stalin por achar que a União Soviética era muito poderosa militarmente, cresceu o olho, né? Ele olhou para aquilo ali e pensou, pô, se eles não dão conta nem da Finlândia, eu vou nadar de braçada. E 2 anos depois ele invade a União Soviética. E realmente o exército alemão no começo nada de braçada para cima da União Soviética, ocupando grande parte do território, porque o exército alemão era uma super máquina de guerra, muito na frente de todo mundo lá na Segunda Guerra Mundial. Porém, a União Soviética tinha o seu Stalin, que além de ser um grande gênio estrategista, também não tinha receio nenhum de colocar a sua população inteira lá para morrer se fosse preciso, para defender os interesses dele e não perder para o Hitler. E foi o que aconteceu. Inicialmente, a Alemanha ganhou muito território aqui na União Soviética, e como estratégia de defesa, o Stalin ordenou que os russos desmontassem as fábricas que estavam aqui nessa região e levassem elas mais para dentro do território russo. Ordenou também que a população trabalhasse dia e noite na produção industrial e na produção de armas, e também envolveu praticamente toda a população no esforço de guerra de um jeito ou de outro. Então, quando chegou aqui na Batalha de Stalingrado, a Rússia conseguiu virar o jogo para cima da Alemanha, mas ao custo de milhares de vidas. Chegaram a morrer 6.000 pessoas por dia na Batalha de Stalingrado. Havia um fluxo contínuo de russos chegando ali só para entregar a sua vida e retardar o progresso do exército alemão, até que eventualmente os alemães começaram a ficar sem suprimentos. Os russos então cercaram a cidade por trás, isolaram os alemães e os alemães foram obrigados a se render. A partir desse momento a guerra vira para o lado da União Soviética, os alemães recuam até Kursk e travam uma outra batalha muito semelhante à Batalha de Stalingrado, onde novamente muitas vidas foram perdidas. Os alemães perdem novamente e daí para frente é a União Soviética que nada de braçada para cima da Alemanha, recupera todo esse território aqui até chegar em Berlim e decretar a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E o que tudo isso tem a ver com a entrada da Finlândia e da Ucrânia para a OTAN? Porque a Rússia tomou uma atitude muito agressiva para cima da Ucrânia e para cima da Finlândia não está fazendo muito caso. A resposta é simples, a Rússia não tem planos de entrar em disputas territoriais com a Finlândia, porém com a Ucrânia sim. Porque, como eu expliquei para vocês em vídeos anteriores, grande parte do governo russo segue as ideias do seu Alexander Dugin, as ideias do eurasianismo, e o Alexander Dugin prega a reconstrução do Império Russo, como eu mostrei para vocês no detalhe nesse vídeo aqui. Só que um império é um sistema instável. Um império é um país que engloba vários territórios e povos que não são originalmente daquele país. Então, quanto mais diferente forem esses povos do seu povo, mais problemas você vai ter para conseguir governá-los. A Ucrânia foi parte da Rússia por séculos. O povo lá é praticamente o mesmo povo que o povo russo. Mesma cultura, mesmo idioma, mesma religião. Os ucranianos, apesar de serem independentes há 30 anos, são muito mais parecidos
precisos com os russos do que regiões que fazem parte da Rússia hoje, como a região de Tuva, do Daguestão, da Chechênia, que são povos que não são russos, né? Não são povos eslavos de origem russa, são povos conquistados. Então os russos nunca se conformaram muito com a Ucrânia ter se tornado independente, porque eles entendem que aquilo ali é parte da Rússia. Já a Finlândia também foi parte da Rússia, mas como um território conquistado. Aquele povo ali não é o povo russo, não é um povo eslavo. Aquele povo ali tem muito mais a ver com a Suécia do que com a Rússia, porque aquilo ali era território da Suécia. Os russos entraram em guerra com a Suécia em 1808 e em 1809 eles ganham a guerra e incorporam esse território da Finlândia ao então Império Russo. Em 1918, pouco mais de 100 anos depois, a Rússia perde a Primeira Guerra Mundial e tem que dar independência para a Finlândia. Então, no total, a Finlândia fez parte da Rússia por pouco mais de 100 anos, enquanto a Ucrânia fez parte da Rússia por séculos, por grande parte, na maior parte de sua história, com exceção dos últimos 30 anos e do período após a invasão mongol, onde ela foi arrancada da Rússia e foi invadida por povos polacos e lituanos. Então, o sonho dos russos, do Alexander Dugin e desse pessoal de reconstruir o Império Russo, com certeza não inclui a Finlândia, por saber que é muito difícil você ocupar e governar povos que são muito distintos de você e que não têm interesse nenhum, não se sente nem um pouco representado por você como governante. Por entender que é muito caro, dá muita despesa, muita confusão e você acaba não conseguindo manter a estabilidade de territórios onde o povo é muito diferente de você e não se sente representado pelo seu governo. O próprio Alexander Dugin, o mais guloso de todos aí, fala em reunificar os povos que falam russo. Então, quando ele fala em reconstruir o Império Russo, ele não está se referindo exatamente às mesmas regiões que faziam parte do Império Russo no passado, mas às regiões que têm identificação cultural com a Rússia e que falam russo. E isso, obviamente, não inclui nem a Polônia e nem a Finlândia e nem o oeste da Ucrânia, na verdade. Então, muito provavelmente, as regiões em que os russos estão interessados são essas aqui, ó: a Ucrânia, a Bielorrússia, parte da Moldávia, parte da Geórgia, o Uzbequistão. Esses são países que falam russo e que ainda têm identificação cultural forte com a Rússia. Então dá para se dizer que na cabeça dos russos, a entrada da Finlândia para a OTAN não tem tanta importância assim, porque eles não têm intenção em entrar em uma guerra com a Finlândia, que acarretaria em uma guerra com a OTAN também, enquanto na Ucrânia eles têm todo o interesse em recuperar parte daquelas regiões ali que eles acham ser de direito da Rússia. Ter deixado a Ucrânia entrar para a OTAN significaria que eles teriam que abrir mão daquele território para sempre, aceitar a influência dos Estados Unidos ali, sem poder fazer nada, ao menos que eles estivessem dispostos a entrar em uma guerra direta contra os Estados Unidos e todos os países da OTAN, o que com certeza acabaria com o mundo. Ficou claro então, pessoal, por que a entrada da Finlândia para a OTAN não é tão grave do ponto de vista dos russos como a entrada da Ucrânia? Se você gosta do canal, se inscreve aqui para continuar recebendo todos os conteúdos e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!